já entrar com a sua principal atividade agrícola, sua principal meio de lucrar com a plantação da cana-de-açúcar, né? Que a cana-de-açúcar, vamos dizer, vai ser o segundo material onde a coroa portuguesa mais vai lucrar, né? Onde ela vai acabar prosperando muito aí com a cana-de-açúcar. Só que, pessoal, para a gente entender, essas capitanias hereditárias, como não vão dar muito certo com esses representantes donatários, o Dom João III ele vai adotar uma medida que vai ser extremamente importante, né? Ele vai instalar aqui no Brasil o que a gente chama de governo geral, né? O que é isso? O Dom João III, lá de Portugal, ele vai assumir, né, essa liderança, só que não dava para ele governar à distância, né? Onde ele vai colocar um representante legal chamado Tomé de Souza, que vai ser o nosso a primeira ideia de governo, né? Então, o Tomé de Souza, ele vem para o Brasil para poder governar e receber ordens diretas do Dom João III, e juntamente com ele, ele vai trazer quem? Ele vai trazer os jesuítas, né? Que os três primeiros que vieram, os três primeiros jesuítas, vai ser o Manuel da Nóbrega, o Navarro e um dos mais conhecidos deles, o José de Anchieta. Então, a primeira ideia de trazer os jesuítas para o Brasil é a ideia de catequização, fazer com que esses índios que eram tidos como seres sem alma, né, porque não conheciam um Deus único, né, dentro da Igreja Católica. Então, a principal ideia dos jesuítas se instalarem aqui no Brasil era ensinar os dogmas da Igreja Católica, os dogmas do cristianismo. Então, vocês podem até ver nessa imagem, né, de como se procedia aí essa ideia de catequização, né, onde os jesuítas montavam dentro das ocas, dentro das casas indígenas, como se fosse um altar, né, onde eles ensinavam os ritos do cristianismo, os ritos da igreja, né, fazendo com que os indígenas deixassem as suas crenças, né, que eles acreditavam. Então, e nessas localidades também eles faziam o ensino, né, da língua, né, então fazendo com que o índio aprendesse o português, né, deixando a sua língua materna, a sua língua original. Muitas das vezes, né, em muitas tribos era o tupi, né, a língua principal, né, tanto é que o José de Anchieta ele vai aprender, né, a linguagem indígena para poder fazer um ensinamento e trazer os dogmas da igreja dentro da língua indígena, né? E essa catequização também é o ensino da leitura, da escrita, que vai ser muito presente aí, trago por esses jesuítas. Dentro disso, pessoal, né, mudando um pouco o nosso foco, nós vamos trazer a ideia de economia agora. Então, vamos dizer que a primeira economia que vai ter, né, a primeira fonte de renda é o pau-brasil, né? A segunda, nós vamos ter aí a presença da cana-de-açúcar, que vai fazer com que o Brasil prospere muito, né? Então, o Brasil ele vai começar a fazer o plantio dessa cana-de-açúcar e também todo o processo, desde o corte até a sua produção final, né, onde eles vão fazer essa exportação, né, de todo esse material, de todo esse açúcar, principalmente para a Europa. Então, muitas das vezes, quem fazia essa exportação serão os holandeses, né? Então, vamos dizer que vai ser as primeiras linhas, aí, né, os primeiros acordos que vão ser feitos aí entre Portugal e vários outros países da Europa. Então, só para a gente entender um pouquinho, esse plantio de cana-de-açúcar, ele precisa do quê? De mão de obra, né? Então, não dá para você
estalar os dedos e simplesmente crescer lá. Então eles vão utilizar muito a mão de obra indígena, né? A mão, vamos dizer, uma mão de obra escravizada desses índios para o plantio dessa cana-de-açúcar, né? Inicialmente. Então, muitos dos índios nem aguentavam fazer esse trabalho pesado, muitos deles acabavam morrendo porque não tinha, vamos dizer, o costume desse trabalho, né? E aos poucos, no decorrer aí já do século XVII, mais ou menos, nós vamos ter a mudança dessa mão de obra indígena para mão de obra escrava, né? Do negro africano. Então, dentro disso, vamos dizer, só para a gente conhecer um pouquinho dessa estrutura, que vocês podem ver aqui na imagem, que toda essa estrutura, vamos dizer, dessas fazendas, desses territórios, ela tinha a Casa Grande como centro, né? Então a Casa Grande ficava no centro, onde moravam os senhores do engenho com as suas famílias, e ao derredor ficavam as senzalas, né, onde os negros ficavam presos. Nós vamos ter também, em todas essas localidades, a presença de uma capela e de um padre, né, vamos dizer, que representava a igreja portuguesa. Então, dentro disso, essa Casa Grande no centro, ela tinha o principal intuito de poder.